Um gnu solitário tropeça. Sua respiração irregular contra a planície infinita. A manada se moveu. Silêncio por toda parte. Quebrado apenas pelo rosnado baixo das leoas, olhos fixos, músculos tensos. Num piscar de olhos, a grama se rompe. Garras afundam, poeira sobe e o gnu cai. Para cada vida perdida, muitas outras são sustentadas. Esta é a grande migração do Serengeti para o Masai Mara. Aqui, cada passo é sobrevivência. A primeira tempestade irrompe sobre as planícies de Ndutu. Relâmpagos cortam o céu negro, trovões ribombam no horizonte. A chuva cai em torrentes, encharcando a poeira vulcânica. Em poucos dias, brotos verdes brotam do solo rico em cinzas. A grama retorna e com ela a vida desperta. A grama carrega o destino tanto dos rebanhos quanto dos caçadores. Sem ela não há movimento, não há migração, não há sobrevivência. Quase 250 mil zebras, ecus quagga, avançam. Seus dentes rombudos rasgam a grama áspera, abrindo caminho para os gnus que os seguem. Elas limpam a terra antes que os gnus invadam. Entre eles, um potro dá seus primeiros passos incertos. No entanto, a grama é alta ali. Ao longe, uma leoa começa sua perseguição. Baixa, silenciosa, com todos os músculos tensos, ela aguarda a abertura. O potro caminha lentamente, sua pelagem listrada, se borrando no brilho de centenas ao seu redor. Os olhos do predador piscam, lutando para se fixar em um único corpo no caos das fileiras em movimento. Então ele ataca. A poeira explode, cascos trovejam, o rebanho reage como um só. As mães cerram fileiras, os garanhões giram com coices violentos para assustar as hienas à espreita. O potro corre para salvar sua vida. Suas listras se fundem com as de seus pares. Por um momento, a leoa se fixa nele. Então o bando segue em frente. A concentração do predador é quebrada. O potro desaparece no brilho, engolido pelas listras, salvo pela confusão e pela velocidade. Ele vive mais um dia. Quando a poeira baixa, o rebanho se reagrupa. As mães acariciam seus filhotes, tranquilizando-os com relinchos suaves. O garanhão circula amplamente, com as orelhas em pé, empurrando os retardatários de volta para o grupo. O potro se esconde novamente na segurança de seus corpos e listras. A manhã se transforma em meio-dia. As éguas abaixam a cabeça para pastar, arrancando a grama grossa com dentes rombudos. Os potros imitam suas mães, puxando os brotos verdes. Entre as mordidas, eles pausam, limpando uns aos outros com mordidas cuidadosas. Isso une os haréns de zebra. Um garanhão para várias éguas. Ao meio-dia, o calor é opressivo. A manada converge para um bebedouro. Cabeças mergulham, focinhos agitam a superfície, mas alguns permanecem sempre alertas. Uma cauda balança, uma orelha gira, um olho examina o horizonte. O perigo nunca está longe. Crocodilos espreitam abaixo, leões agacham-se nas sombras e as zebras ainda bebem. Quando as sombras se alongam, elas se movem novamente. O garanhão lidera a memória, orientando o caminho aberto por gerações anteriores a ele. As zebras são a vanguarda da migração. Seus dentes cortam a grama alta, deixando folhas mais curtas para os gnus que as seguem. Ao anoitecer, elas se reúnem em campo aberto. Os potros deitam-se perto de suas mães, enquanto os garanhões patrulham o perímetro. O dia termina como começou. Amanhã, a jornada continua. Depois deles, os gnus, conochaites taurinos. Mais famintos, mais numerosos, seus números aumentam para quase 1,5 milhão, de acordo com dados coletados pelo Parque Nacional do Serengeti. O ar vibra com seus chamados baixos e constantes. Por volta de janeiro a março, quando as chuvas caem e a grama cresce viçosa, os bezerros nascem no chão úmido às dezenas de milhares. Por um breve momento, eles ficam vulneráveis, escorregadios e trêmulos. Um bezerro respira pela primeira vez. Suas pernas frágeis tremem sob seu corpo magro. Em poucos minutos, ele está de pé. Em poucas horas, ele está correndo. O recém-nascido se imprime com o cheiro de sua mãe. Todos os dias, novos bezerros se levantam para se juntar ao rebanho. Seus corpos se fortalecem à sombra de suas mães. No entanto, cada um é uma oportunidade para predadores. Chacais esperam na borda da grama. O riso fantasmagórico das hienas é levado pelo vento.
Os leões se agacham, seus olhos fixos nos mais fracos. O jovem gnu aprende rápido, a manada nunca para. Cada dia é um ciclo de alimentação e movimentação. Focinhos pressionam o chão, lábios arrancam brotos antes que cresçam. Milhares pastam em uníssono, varrendo a planície. Atrás deles, zebras deixam os talos e gazelas pegam as pontas tenras. Os predadores nunca estão longe. Sabendo disso, a manada nunca descansa por muito tempo. A água governa cada passo. À medida que as planícies secam, a grama fica mais rala. Os ventos desnudam o chão, transformando o verde em marrom. O jovem bezerro cresce, suas pernas estão mais fortes agora, mas cada dia exige mais distância. Cada noite traz novos perigos. Ao anoitecer, os gnus se reúnem em círculo. Os filhotes deitam-se perto de suas mães, protegidos por uma parede de corpos. Os adultos ruminam, com os olhos semicerrados, mas as orelhas em pé. Hienas aguardam além do ringue, rondando. Uma única pausa pode significar outra morte, mas em número a manada resiste. A manhã chega com movimento. A poeira sobe de milhares de cascos. O filhote tropeça uma vez, mas o impulso o impulsiona. A manada avança, buscando grama nova, seguindo as chuvas. O jovem gnu não é mais um recém-nascido. No entanto, o preço da jornada à frente é pesado. Com base em numerosos estudos, estima-se que 250 mil gnus morrem a cada ano. Alguns morrem diante de predadores, outros por exaustão. Muitos outros se afogam em rios ou desmaiam ao sol. No entanto, cada morte retorna ao solo. As carcaças alimentam abutres, hienas, crocodilos e insetos. Os ossos branqueiam com o calor, decompondo-se em cálcio e nutrientes que repõem a grama. As chuvas ditam a migração. Quando caem no norte, os rebanhos as seguem. Quando a grama retorna ao sul, os rebanhos retornam com ela. Este circuito interminável, ano após ano, une todas as espécies da região. Dos primeiros passos do filhote ao seu último suspiro, o ciclo continua. E assim os gnus se movem, atraídos pela grama, impulsionados pela água. Os grous coroados, Balearica regulorum, voam acima do barulho. Suas asas capturam a luz da manhã. Proclamando sua presença com um chamado semelhante ao de uma trombeta, eles pousam onde os gnus transformaram a terra em lama. Aqui, eles caminham com passos cautelosos. Cada passo desencadeia um banquete. Gafanhotos, besouros e cupins, todos correm de seus esconderijos. Com bicadas rápidas, os grous os agarram. Suas coroas douradas queimam contra o amanhecer, cada pena um halo de luz endurecida. Eles se movem em pares, grous coroados acasalam para a vida toda. Uma reverência, um salto, uma asa estendida. Mesmo aqui, em meio ao caos da migração, seu ritual continua. Ao redor deles, as grandes manadas avançam, mas os grous permanecem sem pressa. Suas longas pernas caminham com delicada precisão. Onde os gnus rompem a crosta do solo, os grous os seguem. Quando a luz se apaga, os pares descansam juntos. Cabeças abaixadas, coroas douradas farfalham ao vento. Não muito longe, altas e de pernas longas, as aves secretárias, sagitários serpentários, avançam pacientemente pela grama. Seus olhos aguçados buscam o brilho das escamas ou o espasmo dos lagartos desalojados de seus esconderijos. Essas aves se movem com o rebanho, nunca muito perto, nunca muito longe. A matilha involuntariamente atrai a presa para o campo aberto. O calor percorre a grama quando um pássaro secretário para no meio do caminho. Ele observa uma ondulação sob os caules. A matilha se move a poucos metros de distância. Aqui, em meio ao silêncio, uma cobra se ergue. A ave ataca primeiro. Uma rápida pisada descendente com força de quebrar ossos. Com as mandíbulas estalando no ar vazio, a cobra recua. Outra pisada, mais forte, esmagando as escamas. A cobra investe, mas a ave salta para trás. Ela ataca, recua, ataca novamente. Cada golpe acerta com uma precisão de tremer os ossos até que a cobra vacila e admite o inevitável. Uma última pisada finaliza a ação. O pássaro secretário inclina a cabeça, avaliando. Então levanta o corpo inerte com o bico adunco e o engole. A manada troveja ao passar.
As gazelas seguem em frente, movendo-se como sussurros pelas planícies. Quase 400 mil indivíduos, segundo dados do Parque Nacional do Serengeti, seguem a manada, mordiscando os brotos tenros expostos pelos herbívoros maiores. Pequenas e esbeltas, as gazelas de Thomson, Eudorcas thomsonii, permanecem em campo aberto. Evitam abrigos altos onde emboscadas aguardam. Seus filhotes nascem isolados, perto do chão por dias. As mães retornam apenas para amamentar, sem deixar rastros de cheiro para os caçadores. Gazelas de Grant, Nanger Granti, são mais altos, com chifres mais longos e preferem terrenos mais secos. Frequentemente permanecem por onde os gnus passaram. Essa paciência lhes dá a liberdade da competição, mas isso tem um custo. Eles ficam mais expostos, mais solitários e mais fáceis de isolar. Onde a água é escassa, eles continuam, forrageando em arbustos e gramíneas resistentes que outros deixam para trás. À vista das planícies, predadores observam. Uma leoa, Panthera leo, abaixa o corpo na grama. Sua pelagem se mistura perfeitamente com a névoa dourada da terra. Cada músculo está tenso. Seus olhos estão fixos na gazela que se afastou demais do rebanho. Ela espera, com cuidado, para não tornar sua presença óbvia. Então, com um impulso repentino, ela ataca. A gazela foge, zigue-zagueando desesperadamente. Mas o arco de leoas já se fechou. Da grama, duas se espalham, abrindo-se como asas para cortar suas rotas de fuga. Cada volta que a gazela faz apenas a empurra mais fundo em seu desenho. Os dedos dos pés dirigem com precisão. Atrás delas, outra leoa espera, observando o momento em que o pânico quebrará o ritmo da gazela. Por um instante parece que a gazela pode escapar, mas as leoas se ajustam, cerram fileiras, estreitando o funil. Um salto final encerra a perseguição com um grito abafado e uma nuvem de poeira. O leão macho espera separado da caça. Sua juba se ergue como fogo sobre a grama. Ele não corre, ele não persegue, mas quando a gazela cai, ele é o primeiro da fila para o banquete. Ele abaixa o focinho primeiro, os dentes se fechando sobre a carne quente. Quando ele termina, as leoas reivindicam suas porções. À medida que o sol sobe alto e o calor ondula sobre as planícies, o bando se espalha na sombra. Barrigas sobem e descem com respirações lentas. Filhotes batem suas caudas alegremente. A caçada acabou por enquanto, e a digestão exige silêncio. Cada leoa limpa as patas com a língua, os olhos semicerrados. Quando os filhotes se levantam novamente, a carcaça se torna sua lição. Pequenas garras raspam a pele grossa, dentes de leite puxam os tendões, aprendendo a arte de matar em miniatura. Eles rosnam em fúria fingida, praticando o domínio que um dia precisarão. O bando observa, mas não interfere. Esta é a escola deles. Sem esses bandos intermináveis, os jovens não teriam nada para aprender, nada para se alimentar e nenhum futuro nestas planícies. O leão guarda zelosamente o território do bando neste trecho de savana. A grama se curva sob suas patas, as árvores carregam a marca de sua juba, os poços de água carregam seu cheiro. Essas marcas alertam os intrusos. Cada rugido vibra a terra, sacode as folhas e agita cascos distantes. Ainda assim, uma sombra se aproxima. Um macho solteiro ronda por perto. O macho do bando o sente. Rugido encontra rugido. O desafiante circula. A tensão zumbe pelo bando. Filhotes agacham-se. Leoas se curvam, prontas, mas esperando. Então, uma colisão. Ombro bate no ombro. Garras rasgam os lados. Mandíbulas estalam em gargantas. O desafiante ataca com desespero. No entanto, o macho do bando ataca com autoridade, músculos se contraindo, peso avassalador. Ele ataca, derruba, quebra. O intruso tropeça, arqueia as costas, sente a pontada de dor. Ele quebra e foge, sangrando, derrotado. O bando está seguro hoje. Se o solteiro tivesse vencido, ele teria matado os filhotes existentes para colocar as leoas no cio e garantir que apenas seus genes fossem propagados. As leoas então teriam acasalado com o intruso. As marcações de território teriam sido apagadas e redesenhadas. Mas não hoje. O bando ruge novamente ao anoitecer, mas os leões não são os únicos caçadores aqui. À medida que o crepúsculo se aprofunda, as sombras se movem e o riso ecoa à distância. A caçada noturna da matilha mal termina quando as hienas se aproximam. A princípio, apenas olhos brilham na penumbra, dezenas de flashes que queimam como brasas através da grama. Então eles avançam, com os corpos abaixados e as orelhas pressionadas.
O riso delas cresce a cada passo. As hienas não precisam atacar primeiro se podem atacar por último. Clãs matriarcais de até 80 indivíduos se espalham pelo Serengeti, seguindo leões, chitas e leopardos. Esta noite, uma dúzia de leoas forma um anel defensivo em torno de suas presas. Mas as hienas não estão com medo. Na verdade, o equilíbrio de poder mudou. Em desvantagem numérica de quase 3-1, as leoas ficam inquietas. Uma hiena avança, mordendo os flancos dos leões. Outra ataca por trás, com os dentes à mostra, apenas para recuar antes que as garras a alcancem. Elas atacam os leões como abutres atacam águias. Sondando, testando, esperando o momento em que os guardiões vacilarão. O confronto se arrasta. Os leões rosnam, os filhotes gemem, a carcaça do gnu jaz meio comida na poeira. Então, as hienas avançam juntas. Suas mandíbulas, entre as mais fortes do reino animal, são feitas não apenas para rasgar, mas também para esmagar o próprio osso. A primeira leoa ataca, atingindo uma na cabeça. Mas enquanto ela defende um flanco, outro é rompido. O clã ataca de surpresa. Cercados e indefesos, os leões recuam. A vitória pertence ao clã. Este é o ritmo da hiena. Seguir, pressionar, roubar. No entanto, seria injusto chamá-los apenas de necrófagos. Suas próprias caçadas estão entre os espetáculos mais extenuantes do Serengeti. Quando filhotes de gnus tropeçam ou gazelas se cansam, as hienas se fixam neles em uma perseguição implacável. Elas não são feitas para velocidade como chitas, nem para força bruta como leões, mas para resistência. Elas podem correr por quilômetros sem diminuir o ritmo. Exausta, com as pernas tremendo e os pulmões queimando, a presa desmorona em 15 minutos. O clã ataca. Ao contrário dos leões, seus rivais, nas sociedades de hienas, o poder pertence às fêmeas. A matriarca decide quando o clã come, quando lutar e quem fica com a parte do leão. Os filhotes herdam a posição de suas mães, aprendendo rapidamente a dominar. Em represas, as fêmeas mais fortes se alimentam primeiro. Os machos, até mesmo os pais dos filhotes, muitas vezes esperam até que restem apenas restos. Cada carcaça ecoa com suas vozes. Aquele riso assombroso e zombeteiro não é loucura, mas linguagem. Cada tom, cada uivo, carrega um significado. Pode ser um grito de guerra por reforços, um sinal de entusiasmo pela comida ou uma declaração de domínio. Quando o clã se alimenta, nada é desperdiçado. Músculos, tendões e até os menores fragmentos de cartilagem desaparecem entre os dentes. Os dentes esmagam costelas, trituram vértebras e rasgam cada pedacinho dos ossos. Até a medula desaparece. Catadores menores chegam tarde demais, encontrando pouco mais do que poeira e fragmentos de ossos já incrustados no solo. A alimentação das hienas não deixou nada para trás. Esse consumo sustenta as planícies. Recicla nutrientes do solo. Micróbios, insetos e catadores menores herdam o que resta. Ao comer tudo, as hienas aceleram a decomposição, devolvendo carbono, nitrogênio e fósforo ao ecossistema. Sua alimentação alimenta a vida invisível, desde besouros no solo até peixes rio abaixo, conectando morte e renovação em todo o Serengeti. Ao amanhecer, o clã se afasta das planícies. O sul do Serengeti, perto de Ndutu, é onde a grande migração desacelera em áreas de parto. Aqui, a grama é curta e verde, mas o perigo espreita em cada sombra. Aqui, uma chita, a Sinonyx jubatus, se prepara para sua aposta diária. Esbelta e elegante, ela se agacha. Sua pelagem manchada se dissolve na terra dourada. Mais à frente, um grupo de gazelas de Thomson pasta, seus filhotes por perto, com as orelhas se mexendo, captando cada sussurro de movimento. Os olhos âmbar da chita se fixam em um filhote que se afasta um pouco mais de sua mãe. Por longos minutos, ela espera. Com o coração firme, ela cronometra a perseguição com a distração da matilha, com a direção do vento, com as mudanças sutis que ditam o sucesso ou o fracasso. Então, um estrondo. A chita se lança, com as garras raspando a terra, uma aceleração como nenhuma outra na terra. Em apenas 3 segundos, ela pode atingir velocidades de até 80 km por hora. Mas esta corrida não dura muito. O tempo é tudo. As gazelas se dispersam em pânico. O filhote foge, zigue-zagueando freneticamente. A mãe gira, relinchando em um aviso agudo, mas o predador já está diminuindo a distância.
A cada salto, a espinha da chita se flexiona como uma mola espiral, seu passo alcançando 7 metros. Ela se aproxima cada vez mais, e então, com um golpe de pata, prende as pernas do filhote, fazendo-o cair na poeira. A morte chega rapidamente, mas o silêncio não a segue. Hienas já aparecem no horizonte, seus uivos ecoando pelas planícies. A chita arrasta sua presa para um abrigo. Sozinha, ela não consegue defender sua caça de um clã de hienas. Ela come apressadamente, sempre olhando para cima, atenta aos chamados que avançam. Em poucos minutos, as sombras se abrem. 2 hienas irrompem, cacarejando, destemidas. Ela sibila, ataca desajeitadamente, mas não adianta. Elas agarram a carcaça. Velocidade incomparável entrega comida, mas não oferece segurança. Muitas caçadas fracassam, sua energia é gasta em corridas vazias. Os filhotes, se ela os carrega, muitas vezes morrem de fome quando as refeições são roubadas. Mesmo assim, ela persevera, pois nas planícies do sul, filhotes de gnus continuam chegando, e cada dia é uma nova oportunidade. Ela se agachará novamente amanhã, com os olhos fixos em outro filhote, pronta para apostar tudo naquele único impulso de velocidade. Alto risco, alta recompensa. Planícies de Indutu, onde filhotes de gnus tropeçam no mundo às dezenas de milhares, outra chita, uma mãe, move-se com sombras ao seu lado. 4 filhotes, com apenas 3 meses de idade, seguem logo atrás, com as costas cobertas por um cobertor desgrenhado de pelo. Isso imita a grama alta e os esconde de predadores. Cambaleando de brincadeira e fome, os filhotes perseguem o rabo da mãe, pulam em besouros e derrubam uns aos outros em batalhas simuladas. A mãe deve caçar o suficiente para alimentá-los a todos, mas também deve mantê-los escondidos de leões, hienas e até águias marciais. Todos em guarda para qualquer sinal de fraqueza. Ao amanhecer, ela os conduz a um cupinzeiro que serve como ponto de observação, examinando pacientemente as planícies. Manadas de gazelas de Thompson pastam nas proximidades, seus filhotes agarrados às mães. Um filhote de gnu permanece mais atrás. Ela se agacha, com a barriga roçando o chão, as orelhas achatadas e o rabo tenso. Os filhotes imitam sua perseguição, espiando por cima do monte, absorvendo lições sem querer. Então sua perseguição começa, cada pata posicionada como se o chão pudesse traí-la. Os filhotes esperam, com os olhos arregalados, enquanto a mãe começa a correr. O filhote de gnu foge, mas o predador se aproxima, desviando no último instante para derrubar o filhote com um golpe ágil. Em segundos, tudo acaba. O filhote desaba sob seu peso. Os filhotes correm para frente, gritando de excitação, rolando sobre a carcaça. Eles ainda não sabem como matar, mas seus dentinhos puxam e mastigam o prêmio. A mãe permite, lambendo-os delicadamente e empurrando-os para a posição. Cada vez que ela persegue, cada vez que corre, ela dá aos seus filhotes mais um dia, mais uma chance. Nas bordas das planícies, onde os grandes caçadores comandam o centro do palco, chacais dourados, canis áureos, deslizam como fantasmas através das ervas. Eles raramente derrubam grandes presas por conta própria, mas são pacientes. Esta é sua maior arma. Quando os leões deixam uma carcaça meio comida, ou quando as hienas se afastam, os chacais atacam. Roendo restos, arrancando tendões de ossos, eles se alimentam em momentos de caos. Ao amanhecer ou ao anoitecer, suas silhuetas contra o céu frequentemente traem sua presença. Rondando perto das presas de outros, eles esperam pela oportunidade perfeita. Sob um emaranhado de arbustos, escondido do sol e dos olhos dos predadores, uma toca abriga uma nova vida. Aqui, os filhotes se agitam inquietos. Suas orelhas são grandes demais para suas cabeças e seus pelos ainda são macios. Os pais retornam com restos roubados da noite anterior. Eles os depositam na entrada. Pequenas mandíbulas puxam avidamente. À medida que a lua nasce, as planícies ecoam com os rugidos dos leões e os uivos das hienas. Os chacais entoam seu próprio refrão. Não muito longe de onde os chacais rondam, os chamados dos babuínos ecoam pelos bosques de acácias e pelas planícies. Esses primatas transitam pela fronteira incômoda entre predador e presa. Sua inteligência os torna ousados e cautelosos. Durante a época de parição, eles invadem as pastagens em busca de filhotes.
Geralmente se alimentam de frutas e raízes, insetos desalojados pelas patas de rebanhos migratórios e até mesmo filhotes de gazelas ou impalas, quando a oportunidade permite. No entanto, apesar de toda a sua astúcia e força, os babuínos permanecem cautelosos, pois leopardos espreitam nas copas das árvores. Há um por perto neste exato momento. Com os olhos âmbar fixos nas hienas que se alimentam abaixo, o leopardo, Panthera pardus, agacha-se no alto de um galho retorcido de acácia. O felino se move imperceptivelmente, equilibrando-se no galho, com o corpo tenso. Um salto silencioso e as garras cravam-se no flanco gorduroso da carcaça. Um rosnado surpreso irrompe das hienas, os dentes estalam, o pelo se arrepia. O leopardo sibila e arrasta o prêmio para o topo da árvore. Este é um de seus comportamentos característicos, chamado de empinar-se. Os leopardos são incrivelmente fortes para seu tamanho, com músculos poderosos no pescoço, ombros e membros anteriores. Um leopardo adulto pode arrastar presas com aproximadamente o mesmo peso que as suas. Isso pode chegar a 30 a 40 quilos, e às vezes pode ser ainda mais pesado se usar impulso e alavanca. Eles fazem isso para proteger a presa de hienas ou leões, que não conseguem subir em árvores com facilidade. Ao içar a carcaça com um garfo ou em um galho forte, o leopardo pode se alimentar por vários dias. Ele retorna sob a proteção do anoitecer para evitar confrontos durante a refeição. A noite se aprofunda, mas o leopardo não relaxa. Seus sentidos são aguçados por cada som e cheiro. Água distante bate na margem do rio. Insetos zumbem baixo na grama. Um filhote de gnu, separado de sua mãe, se aproxima demais. A grande migração traz oportunidades imperdíveis. Os músculos se tensionam novamente. Patas silenciosas, olhos fixos, o leopardo desliza pelas sombras. Com um salto final e preciso, ele assegura uma nova presa, alimentando-se com eficiência, consumindo carne e deixando pouco para os necrófagos. Ossos são quebrados, a medula é extraída. Até os restos de tendões desaparecem. Fino durante o dia, o pelo do leopardo agora está manchado de poeira, sangue e gordura. À medida que o amanhecer começa a empalidecer no horizonte, as hienas se reagrupam. Chacais se aproximam. Abutres descem do céu, farejando restos. O leopardo se esconde em uma cobertura mais profunda, com os músculos tensos, mas em repouso. Com a barriga cheia, mas os sentidos ainda alertas, ele observa as planícies despertarem. No meio da manhã, o leopardo se foi. Sobre as planícies, sombras rodopiam contra o azul. De vários milhares de metros acima, um grupo de abutres de dorso branco de Rüppel, ciganos Ruepeli, detecta movimento. Um grupo de chacais e hienas se alimenta perto de um gnu meio comido. Os abutres se inclinam para as correntes térmicas. Com bicos afiados, olhos âmbar e imperturbáveis, eles espiralam para baixo. O primeiro a descer toca o chão suavemente, asas dobrando, garras agarrando a terra macia. Abutres de dorso branco seguem em bandos, pousando com baques. Os abutres de rosto de lapela impõem seu domínio com peso bruto, empurrando os outros para trás. Mas o abutre de dorso branco de Rüppel permanece composto. Pegando as porções principais primeiro, ele arranca o músculo do osso. Seu bico rasga, mandíbulas trituram, a medula é liberada. Perto dali, os chacais se aproximam. As hienas param. O abutre de dorso branco sobe ligeiramente, circula e pousa novamente em restos intocados. Seu vôo força outros necrófagos a recuar. Abutres de capuz menores aguardam nas bordas, bicando os restos, limpando o que o abutre de dorso branco deixa para trás. O abutre de dorso branco se alimenta, engole e ascende de volta ao céu, em busca de outra carcaça. As correntes térmicas o elevam mais alto à medida que o meio-dia se aproxima. De cima, ele observa as hienas disputarem os restos. Um mergulho desce. Os chacais se dispersam. Os abutres de face de lapênio dominam o que resta no chão. O abutre de dorso branco ascende novamente, deixando o calor elevá-lo, circulando de volta à rota de migração. Cada carcaça consumida acelera a reciclagem de nutrientes. Ele também alimenta insetos, peixes e mamíferos menores. Isso garante que a energia flua eficientemente pelo ecossistema.
À medida que o sol nasce, o abutre de dorso branco plana sobre as planícies em busca de retardatários ou novas presas. Com as asas abertas, seu voo é tranquilo. Ele não tem pressa. O leopardo, as hienas, os chacais, todos abaixo moldam o solo. Mas o domínio do abutre de dorso branco é o ar. Perto do meio da tarde, o círculo do abutre se alarga. Ele desliza para o sul, carregado pelas correntes térmicas através de rios e planícies. As carcaças abaixo são reduzidas a ossos, restam apenas fragmentos de tendões. Ao cair da noite, o abutre de dorso branco sobe em espiral. Abaixo, as planícies estão silenciosas. A vida e a morte continuam. O mesmo acontece com a migração. Pequenos, marrons e aparentemente banais, os pica-bois, ao contrário dos abutres, vivem dos vivos. Essas aves são parceiras simbióticas. Elas se agarram às costas umas das outras enquanto matilhas atravessam as planícies com estrondo. Seus bicos longos arrancam carrapatos, piolhos e outros parasitas da pele. No entanto, sua relação não é inteiramente benevolente. Os pica-bois também exploram feridas, bebendo o sangue que escorre dos cortes. Isso os mantém abertos por mais tempo do que cicatrizariam normalmente. Ainda assim, o equilíbrio favorece a sobrevivência. Sem sua limpeza incansável, os rebanhos sofreriam infestações parasitárias mais graves. Com um olhar atento e rápido para dar o alarme, os pica-bois gritam quando leões se agacham na grama ou hienas rondam muito perto. Seus gritos ressoam pelos rebanhos e colocam centenas de animais em movimento. O aviso de um único pássaro pode desencadear uma debandada que salva dezenas de vidas. Se os pássaros cuidam dos corpos dos mortos e da pele dos vivos, os insetos também assumem a responsabilidade. Os mais importantes entre eles são os besouros de esterco, que prosperam durante a migração. Quando os gnus inundam as planícies, deixam para trás montanhas de esterco. Os besouros de esterco transformam isso em tesouro. Com uma força impressionante, eles esculpem bolas de esterco com até 50 vezes o seu peso corporal, rolando-as pelo chão. Alguns as enterram como reservas de alimento, enquanto outros as preparam como câmaras de reprodução para seus filhotes. Abaixo do solo, essas bolas liberam nutrientes de volta para a terra. Isso enriquece as gramíneas que um dia alimentarão novas gerações de gnus e zebras. Ao redor das carcaças, moscas enxameiam em densas nuvens negras. Poucas horas após a morte, elas cobrem os restos mortais, depositando ovos que eclodem em larvas. Essas larvas consomem a carne e então se metamorfoseiam em adultos. Finalmente, os cupins reivindicam o que resta quando todos os outros terminam. Eles roem os ossos branqueados pelo sol, moendo-os em um pó rico em cálcio. Seu trabalho incessante reduz até os restos mais duros a pó. Eles recuperam minerais e os redistribuem no solo. No entanto, nem toda a morte permanece em terra. Os rios cobram seu tributo. Quando manadas de gnus avançam para o norte e tentam atravessar os rios Grumete e Mara, muitos nunca conseguem. Afogam-se na multidão de corpos ou são arrastados por correntes fortes demais para resistir. Dias depois, suas carcaças dão à costa ou se acumulam em montes emaranhados no meio do rio. Para as cegonhas marabu, Leptoptilus crumenifer, esta é uma fortuna sombria. Altos, carecas, com um manto de penas desgrenhadas e um bico em forma de adaga, eles flutuam por cenas de carnificina. Eles raramente matam eles próprios. Em vez disso, eles chegam para se alimentar de cada carcaça. Suas longas pernas os carregam para o centro do banquete. Com uma estocada de seu bico pesado, eles perfuram a carne ou arrastam restos deixados por outros. Eles se reúnem às dezenas nas margens dessas águas, fartando-se de carniça por semanas. Suas cabeças nuas ficam cobertas de sangue enquanto eles se enterram profundamente nas carcaças. Abaixo da superfície, a queda de um gnu se transforma em um banquete para bagres e tilápias, entre outros habitantes aquáticos. De boca larga e focinhos franjados de bigodes, os bagres são predadores oportunistas que se alimentam de carniça. Eles atacam os gnus que se afogam, arrancando-lhes a carne com mordidas poderosas. As tilápias, mais acostumadas a se alimentar de algas e detritos, juntam-se ao banquete, consumindo tecidos mais macios. Cada carcaça libera uma torrente de proteínas no rio. As correntes transportam esses nutrientes rio abaixo, espalhando o sustento muito além do local da morte.
Insetos aquáticos também se beneficiam desse cenário macabro. Moscas e mosquitos depositam ovos nas carcaças submersas. Suas larvas rastejam sobre a carne e os ossos enquanto se decompõem. Tricópteros e efemerópteros prosperam nos detritos. Ninfas de libélulas, escondidas nas margens lamacentas, aproveitam o banquete, devorando larvas menores de insetos que prosperam nessa água rica em nutrientes. Anfíbios como sapos e rãs também se beneficiam. Alimentam-se da explosão de insetos. Seus números aumentam e, com eles, as vozes dos coros noturnos que se erguem das margens do rio. Mas essa vida subaquática não passa despercebida acima. Garças reais, Ardea cinerea, patrulham as águas rasas, com seus bicos afiados prontos como lanças. Eles ficam parados como estátuas ao longo da margem do rio. Pernas longas firmes na água rasa, pescoços enrolados, olhos fixos, eles procuram movimento. Com os músculos tensos, o pássaro espera. Um lampejo de movimento, um pequeno peixe disparando entre a vegetação submersa, incita a ação. Em um golpe repentino, a garça dispara para a frente. O pescoço se alarga e o bico perfura com precisão letal. O peixe é espetado e rapidamente puxado da água. A garça joga a cabeça para trás, engolindo a presa inteira. Gotas de água espirram no peito e nas asas, as penas se abrindo em leque para se equilibrar. Os juvenis observam de águas rasas próximas, mergulhando desajeitadamente seus bicos. Muitas vezes eles falham completamente em capturar a presa. Os adultos, no entanto, se alimentam com uma calma magistral, aproveitando as correntes, as sombras e o mais tênue vislumbre de presas abaixo da superfície. O próprio rio dita o comportamento. Correntes rápidas puxam os peixes para certos canais. Ervas daninhas submersas criam esconderijos. A garça se adapta, ajustando a postura e o ataque a cada decisão calculada. A grande migração amplifica as oportunidades. Filhotes afogados aumentam o fluxo de nutrientes no rio, atraindo cardumes de peixes. Insetos aquáticos prosperam, emergindo, atraindo presas menores. Cada ondulação, cada redemoinho é um sinal para a garça. Predadores se movem à distância. Crocodilos jazem sob a superfície, quase invisíveis. A garça os sente através de ondulações sutis, ajustando os padrões de ataque e a postura para evitar o perigo. Mesmo a chegada de necrófagos às margens, como chacais ou abutres oportunistas bicando restos, não distrai a garça. Seu foco é singular: detectar, atacar, capturar. Ao controlar as populações de peixes, as garças impedem o sobrepastoreio de algas e pequenos invertebrados aquáticos. Sua presença atrai outras espécies. Os pulsos de nutrientes da migração reverberam por meio dessas interações. Ao meio-dia, os adultos se refugiam em margens sombreadas ou árvores baixas, descansando, mas alertas. Os juvenis continuam praticando, aprimorando os ataques, aprendendo as correntes do rio e percebendo as ondulações sutis. A grande migração avança sem parar. A água pulsa com vida e morte e as garças acompanham o ritmo. À medida que o crepúsculo se aproxima, as garças reais se reúnem em grupos silenciosos, empoleirando-se em ilhas no rio ou em galhos baixos. Cada ave observa o rio uma última vez. Preparada para o descanso noturno, a ave examina os arredores e mantém os sentidos alertas. Amanhã, o pulso de migração retornará e a caça recomeçará. Os martins pescadores se lançam em flashes vibrantes de azul e marrom, pairando sobre a superfície do rio. Suas asas batem com um movimento rápido e preciso, capturando a luz do sol em uma explosão de cores. Olhos escuros e penetrantes acompanham a menor ondulação. Num instante, mergulham. Os bicos cortam a água com precisão, capturando as presas antes que a ondulação desapareça. Gotas de água espalham-se como joias ao sol enquanto a ave acende, triunfante, uma pequena presa engolida de uma só vez. De um junco ou galho baixo abaixam a cabeça, observando o próximo movimento. A grande migração traz oportunidades. Bezerros afogados e peixes deslocados enviam ondulações pelo rio, concentrando as presas em bolsas. Insetos aquáticos prosperam com os nutrientes da carcaça, fervilhando perto da superfície. Cada ondulação, cada movimento rápido, sinaliza uma refeição em potencial. Os martim-pescadores respondem instantaneamente. Eles pairam, mergulham e ascendem em um ciclo contínuo.
Seus mergulhos são precisos, muitas vezes retornando ao mesmo ponto quando as correntes concentram as presas em redemoinhos ou ao longo das margens. O território é ferozmente defendido. Um adulto dominante persegue os intrusos com guinchos agudos e investidas rápidas. Os juvenis permanecem nas margens, aprendendo o timing e a estratégia. O peixe é capturado e consumido em pleno voo. O próprio rio dita o comportamento. A velocidade do fluxo, a claridade e os padrões de sombra controlam as escolhas do martim pescador. A luz solar reflete nas escamas. Os insetos são confundidos com detritos e as correntes carregam ou concentram as presas. Mas falhas, por menores que sejam, têm consequências. Um mergulho mal calculado pode deixar um martim pescador encharcado, vulnerável a predadores como gaviões ou cobras. Ao se alimentarem de peixes e insetos concentrados, eles controlam as populações de insetos, oferecem-se a predadores maiores e conectam o pulso do rio às planícies além. Ao anoitecer, os martim pescadores se refugiam em galhos abrigados. Com as asas dobradas, eles examinam as últimas sombras do dia. Amanhã, o ciclo recomeçará. Hipopótamo-anfíbios, dos rios Serengeti e Mara estão entre as figuras mais paradoxais do drama da migração. Herbívoros por dieta, eles ainda estão entre os animais mais mortais da África. À primeira vista, eles parecem quase cômicos. Grandes barris de carne, repousando meio submersos na água. Apenas seus olhos e narinas rompem a superfície. Mas sob essa quietude enganosa reside uma força de violência inigualável por muitos carnívoros. Quando manadas de gnus descem as margens em um frenesi de pânico e instinto, eles frequentemente encontram os rios já ocupados por esses animais enormes. Um hipopótamo macho pesando mais de 1.500 quilos reivindica extensões de água como seu feudo, e ele o defende com rajadas explosivas. Para o gnu, o rio é uma passagem inescapável. Os hipopótamos o tornam tão perigoso quanto os crocodilos que esperam abaixo. Eles não caçam gnus, mas são territoriais ao ponto da loucura. Os machos se envolvem em confrontos que podem deixar suas presas, incisivos de até meio metro de comprimento, cravados na carne dos rivais. Quando gnus tentam atravessar muito perto de um macho dominante, ele responde com investidas violentas, mandíbulas escancaradas e às vezes mordidas fatais. Apesar de toda a sua agressividade, os hipopótamos também são espécies-chave no rio. Todos os dias eles defecam quantidades prodigiosas de esterco nos rios onde descansam, uma chuva constante de matéria orgânica que fertiliza a teia aquática da vida. Peixes-gato, tilápias e inúmeras espécies menores se alimentam dos nutrientes liberados e suas populações aumentam com a abundância. Por sua vez, isso sustenta pássaros piscívoros, crocodilos e até humanos. Cientistas chamam os hipopótamos de engenheiros de ecossistemas, remodelando os próprios ciclos de nutrientes nos rios da África Oriental. Durante as travessias de pico em julho e agosto, os hipopótamos são obstáculos. Mães com filhotes ficam presas entre as mandíbulas dos crocodilos e a fúria imprevisível de um hipopótamo territorial. Em algumas travessias, dezenas de gnus são pisoteados, afogados ou esmagados. À noite, manadas migratórias às vezes pastam lado a lado com hipopótamos na savana. Corpos cinzentos maciços se movem em águas rasas. Narinas dilatam-se acima da superfície. Cascos espirram na lama. Os filhotes se aproximam, com as caudas balançando e os olhos abertos. As mães os empurram para trás ou os guiam gentilmente. Um hipopótamo empina. Sua mandíbula se abre. Um rosnado profundo vibra na água. A manada congela. Um filhote se aproxima demais. O gigante o empurra para longe. Músculos ondulam sob a pele espessa. Olhos brilham à luz das tochas. Os gnus recuam. A margem do rio pertence a esses gigantes. Bezerros deslizam pela beira da água. Insetos zumbem ao redor deles. Hipopótamos espirram água com força. Pés batem na lama, agitando-a em redemoinhos espessos. A grama se curva sob o peso maciço. O esterco se dispersa. Nutrientes infiltram-se no solo e na água. Cada passo alimenta a vida além do rebanho. Crocodilos jazem no rio, com os olhos brilhando fracamente. Mandíbulas rompem a superfície da água, imóveis. Eles sentem movimento. Um jovem crocodilo cutuca uma carcaça flutuante.
De repente, um hipopótamo sacode sua enorme cabeça. Dentes estalam com uma força assustadora. A água explode ao redor do intruso. O crocodilo recua, voltando para as sombras. Ao amanhecer, os hipopótamos se movem para águas mais profundas. O rio se acalma. Os crocodilos retomam as patrulhas, mas mantêm-se nas margens. A migração continua. A manada os segue, os filhotes cautelosos, mas resilientes. Os rios Grumete e Mara permanecem parados ao amanhecer. Fitas marrons de lodo serpenteiam pelas planícies. Os juncos tremem com uma brisa leve. A superfície está calma, enganosa. Abaixo, caçadores ancestrais aguardam. Crocodilos do Nilo, crocodilos nilóticos, silenciosos, pacientes, predadores de topo que permaneceram inalterados por 200 milhões de anos, sobreviventes de eras glaciais, extinções em massa e da queda dos dinossauros. Agora, seu banquete chega com cascos batendo. A migração começa e os rios despertam. Olhos brilhando sobre a água, músculos tensos, cauda descansando contra a lama, um crocodilo solitário se prepara. Ele sente tremores no leito do rio, o trovão distante de cascos. A poeira sobe nas planícies do sul. Mães agarram seus filhotes a eles. Movimento. O crocodilo se move imperceptivelmente, as narinas deslizando pela superfície. O primeiro gnu entra no grumete. A água irrompe. Um salto, um escorregão, um filhote cai. O pânico irrompe. Os crocodilos reagem. O réptil de 6 metros irrompe da água. A força da mordida excede 16 mil newtons. O crocodilo fecha suas mandíbulas em uma perna agitada. Arrastada para o lado, a presa se debate, mas em vão. O toque de finados começa. A espinha se contorce, ossos se estilhaçam, a carne se rasga, a água ferve vermelha, outros crocodilos se juntam. Alguns esperam, imóveis como pedra. Outros avançam com um timing perfeito. A manada reage como uma só. Cascos batem na água, nuvens de poeira sobem, bezerros correm, mães empurram e guiam, manadas colidem. Alguns gnus são pisoteados antes mesmo que os crocodilos ataquem. Longe do calor da ação, um crocodilo mais jovem, com apenas 3 metros de comprimento, caça perto de um banco de areia. Menor, menos poderoso, mais rápido, ele mira em um filhote desgarrado. O timing é tudo. Ele investe. Garras e dentes o prendem. O filhote se debate violentamente. A lama espirra. Uma hiena se aproxima rio abaixo, atraída pelo pânico. O crocodilo gira, estalando, os dentes raspando o osso. A hiena recua apavorada. O rio pulsa em caos. Centenas de gnus saltam às cegas. Alguns colidem no meio do rio. Correntes arrastam corpos. Crocodilos em formação aproveitam a oportunidade. Gigantes mais velhos capturam adultos maiores. Crocodilos menores manuseiam filhotes. Peixes invadem, necrófagos os seguem. Insetos aquáticos explodem. O rio pulsa com energia. Hipopótamos patrulham por perto. Adultos pisam e espirram. Crocodilos respeitam seu território. Um ataque mal calculado pode resultar em ferimentos ou morte. Filhotes de gnus pastam perto das margens dos hipopótamos, aprendendo o ritmo. Predadores se adaptam ao ritmo dos gigantes, mas os ritmos diários são mais do que apenas episódios violentos. À medida que o sol nasce, os crocodilos deslizam para fora da água. Suas escamas brilham, úmidas e escuras. Seus corpos aquecem na areia. Mandíbulas ligeiramente abertas, caudas balançando para remover o ar. Os músculos relaxam, o calor penetra. No meio da manhã, a temperatura da água sobe. O crocodilo desliza de volta para o rio. As escamas esfriam. Os olhos rompem a superfície. As narinas dilatam. O corpo flutua, imóvel, mas alerta. Ao meio-dia, com o sol alto, os crocodilos se aquecem novamente. A areia absorve o calor. Suas patas dianteiras pressionam para baixo. Suas barrigas tocam os grãos quentes. Suas bocas se abrem mais. A evaporação esfria. A temperatura da pele equilibra o calor interno. À tarde, os répteis flutuam para a sombra da margem. A cauda fica meio submersa. Escamas mais escuras debaixo d'água. A frequência cardíaca diminui. À tarde, a água esfria. Os crocodilos retornam ao local ensolarado. Seus músculos se alongam. Sua respiração é estável. Seus olhos monitoram a margem do rio. À noite, eles flutuam mais fundo. Apenas seus olhos e narinas ficam acima da superfície. A atividade muscular é mínima. A energia é conservada. Prontos para o amanhecer. À medida que as últimas manadas cruzam, os crocodilos mergulham nas sombras.
Inchados ou magros, eles se refugiam em águas calmas. Meses de jejum os aguardam. O rio dorme. A vida pulsa nele mais uma vez. Sobrevivência, paciência e instinto permanecem inalterados. Quando os rebanhos se afastam, os rios Mara e Grumete estão calmos novamente. No ano que vem, a migração retornará e com ela a vida explodirá novamente. Pouco antes disso, as fêmeas depositam ovos ao longo das margens arenosas dos rios Grumete e Mara. Isso ocorre no início da estação seca, de dezembro a março. Os filhotes emergem nos meses que antecedem a migração. As margens aquecem ao sol da manhã. Bordas arenosas erguem-se acima da faixa marrom do grumete. Crocodilos se agitam, fêmeas carregadas de ovos arrastam-se em direção à margem. Músculos ondulam sob a pele escamosa. Garras cavam na areia solta. Um local para o ninho é escolhido. Ligeira elevação, perto o suficiente da água para os filhotes. Longe o suficiente para evitar inundações. A cauda empurra a areia para o lado. O corpo se enrola. As câmaras de ovos são cavadas com movimentos amplos das patas dianteiras. Uma ninhada pode ter de 40 a 60 ovos, lisos, ovais e frágeis. Cada um é um sobrevivente em potencial. Uma vez posto, a fêmea cobre o ninho. Areia e vegetação o escondem de predadores. O calor do sol e das plantas em decomposição incubam os ovos. A temperatura decide o sexo. Ninhos mais quentes produzem machos, ninhos mais frios produzem fêmeas. A mãe guarda seu ninho zelosamente. Qualquer perturbação, qualquer sombra, atrai sua atenção. Crocodilos não são pais passivos. Eles protegem com suas mandíbulas e corpos. Perto, machos patrulham o território. Eles marcam limites com jatos d'água e estrondos profundos. Os machos raramente protegem os ninhos diretamente, mas dominam os cursos d'água. Sua presença afasta machos rivais e potenciais ameaças. Semanas se passam, o rio flui continuamente. A chuva aumenta o volume da água. Inundações ameaçam os ninhos. As fêmeas movem a areia, constroem diques e ajustam a cobertura vegetal. A temperatura sobe. Os ovos tremem sob camadas de areia. A vida se agita dentro das conchas frágeis. Então, uma vibração sutil, pequenas rachaduras. Os filhotes empurram as membranas. Um se liberta, o próximo o segue. Um coro de pequenos guinchos se eleva. A mãe espera por perto, com os músculos tensos, os olhos examinando. Hienas, lagartos monitores e pássaros circulam. O primeiro pequeno crocodilo se contorce em direção à água. A cauda se contrai. As pernas bombeiam, a lama espirra. Outros o seguem. No rio, as correntes puxam. Os filhotes aprendem rápido, pequenos, ágeis, cientes das sombras acima. Suas primeiras presas são insetos, pequenos peixes e larvas aquáticas. O treinamento começa. Os músculos se fortalecem. O instinto de caça desperta. A mãe observa. Paciência, proteção e orientação marcam esta primeira fase da vida. Ao anoitecer, todos os filhotes chegam a águas rasas. Alguns não sobreviverão. O rio decide. Ao longo desse ciclo, outra geração de crocodilos do Nilo emerge, sincronizada com o ritmo da migração. O rio testemunhará centenas de travessias antes que esses jovens predadores façam sua primeira grande caçada. Por enquanto, os sobreviventes da matilha saem tremendo e exaustos. Diante deles está o Maasai Mara. Aqui, elefantes, Loxodonta africana, movem-se com autoridade silenciosa. A matriarca guia. Presas brilham, orelhas se movem, o sangue pulsa por vastas veias. Cada passo afunda profundamente na terra, enviando vibrações através do solo. A manada se move como uma só. Bezerros cambaleiam em perninhas. As mães os seguram com trombas curvas. Os juvenis imitam os adultos, aprendendo movimentos, gestos e sinais. Estrondos baixos flutuam sobre as planícies. O infrassom viaja por quilômetros. A manada responde. Uma pausa sutil, uma mudança de peso, orelhas se contraindo. Perigo ou segurança importam pouco para os humanos, tudo para a manada. Caminhos traçados por gerações os guiam, poças escondidas durante as secas, planícies de inundação seguras para atravessar, árvores frondosas, arbustos frutíferos, tudo armazenado na memória da matriarca. Ela guia com certeza. Eles continuam sem hesitação. Sua sobrevivência depende disso. A poeira sobe mais ao sul. A migração se aproxima. Milhares de gnus irrompem no horizonte. Cascos batem na terra.
Trovões ribombam, misturando-se aos roncos baixos dos elefantes. A matriarca para. Os adultos se reorganizam, flancos e costas posicionados para proteger os filhotes. Hipopótamos flutuam em poças rasas, observando. Crocodilos jazem imóveis em canais mais profundos. Predadores param, medindo distâncias e avaliando riscos. Gnus rugem além. Elefantes se adaptam. Trombas espalham lama sobre as costas, refrescando a pele e protegendo contra o sol e os insetos. Bezerros brincam cautelosamente, afastando-se da maré forte. Juvenis praticam movimentos com a tromba, aprendendo precisão e timing. O rio surge à vista, a lama brilha. A água ondula sob as presas, trombas escavam, borrifam e resfriam a pele. Bezerros imitam desajeitadamente, derramando mais do que bebem. Adultos se movem deliberadamente, vadiando por poças rasas. Hipopótamos bloqueiam canais. Crocodilos deslizam mais fundo, atentos ao tamanho dos elefantes. Predadores se aproximam das bordas com cautela. O tamanho dos elefantes impõe respeito. Na hora da alimentação, trombas quebram galhos, quebram vagens e rasgam folhas. Pegadas esculpem trilhas no solo. Sementes se espalham, carregadas em esterco. Plantas de pântano esmagadas se dispersam. Pássaros seguem, insetos fogem. Peixes se agitam debaixo d'água. A vida pulsa a cada passo do elefante. A migração remodela as planícies. Predadores mudam de posição. Carcaças, esterco e pegadas criam impulsos de nutrientes. O ecossistema responde ao seu movimento. Bezerros exploram poças de lama, espirrando água. Juvenis praticam a coordenação com a tromba. Imitação, gestos, avisos sutis. A matriarca observa constantemente. Ao meio-dia, o rebanho se move para bosques de acácias. A sombra proporciona alívio. Troncos varrem arcos de água sobre o couro. A lama sela proteção. Bezerros se amontoam sob os adultos. Predadores também se adaptam. Leões recuam para as sombras. Hienas pausam. Crocodilos mergulham mais fundo. Até mesmo necrófagos menores observam. Separados da família liderada pela matriarca, os machos vagam em grupos de solteiros. À medida que o dia avança, nuvens de poeira dos rebanhos migratórios se aproximam. Gnus e zebras alteram o microclima. Pássaros seguem, alimentando-se de insetos agitados pelo movimento. Predadores se reposicionam, olhos alertas. Crocodilos esperam em riachos, músculos tensos. Os hipopótamos ajustam seu pastoreio, cientes do novo tráfego. Cada espécie reage ao pulso da vida. Quando o calor atinge o pico, a matriarca levanta a tromba e borrifa água sobre si mesma. A lama esfrega na pele. A termorregulação é alcançada por meio de movimento, água e proteção solar. A atividade alterna com vigilância. Cada farfalhar é notado. No final da tarde, os elefantes avançam mais profundamente no mar. Trombas se movem, presas irrompem, patas pressionam o solo úmido. Poços de água fervem com os recém-chegados. A manada se move como uma parede de músculos e memória, protegendo os filhotes, alertando os juvenis. Eles se alimentam, protegem, se movem e repetem. Ao cair da noite, os elefantes descansam, mas permanecem alertas. Os filhotes dormem sob os adultos. Os juvenis observam os arredores. Trombas ocasionalmente se movem, orelhas se movem, caudas espantam insetos. O conhecimento passa silenciosamente. A sobrevivência continua. Sementes são plantadas, a água se agita, trilhas são esculpidas. Pegadas se tornam caminhos para outras espécies. A vida persiste a cada passo. Manadas migratórias remodelam o ecossistema. O amanhecer volta a romper. Os elefantes se movem. Os filhotes tropeçam, os jovens imitam, os adultos lideram. Caminhos traçados por gerações os guiam. O ciclo se repete dia após dia, ano após ano. Uma torre viva em movimento, a girafa Maasai, girafa Tipelskirch, caminha sobre a migração. Abaixo, os gnus avançam em marés inquietas. Nuvens de poeira sobem, cascos batem na terra. No entanto, a girafa se move lentamente, pastando alto na copa das acácias. Uma língua, preta como seda, enrola-se em espinhos e folhas. Galhos estalam, folhas desaparecem. Herbívoros de gramíneas enxameiam abaixo. A girafa os ignora. A altura é mais do que uma vantagem, é um aviso. A girafa levanta a cabeça. Ela para. A mastigação cessa. Músculos tensos. Sinais ondulam pela grama. Pastores menores respondem imediatamente. Eles não esperam. Se a girafa foge, eles fogem também.
Uma onda de movimento se espalha pelas planícies. Predadores observam. Leões agacham-se, hienas rondam, leopardos congelam na sombra. A sentinela gigante define o ritmo do medo. Os bezerros são fraqueza. Nascido em planícies abertas, pernas bambas, cabeças mal alcançam o ombro da mãe. Olhos arregalados, eles tropeçam em um mundo de garras e presas. Leões, hienas e leopardos sabem que um filhote está sozinho. O número de gnus pode afogar predadores, mas um filhote de girafa é vulnerável. Uma leoa vê a oportunidade. Ela se agacha, olhos fixos, cronometrando seu ataque. Esperando por um passo em falso, o ataque vem sem aviso. O felino irrompe da grama. Baixo, rápido. Músculos ondulam sob a pelagem lisa. Poeira sobe sob as patas que batem. O filhote tropeça, pernas se debatendo, coração batendo forte. A mãe se vira. Cascos batem na terra. Trovões respondem ao predador. Uma tempestade de poder irradia para fora. A leoa salta. Um chute explode. Osso contra a força. Um estalo soa agudo como um tiro. Ela rola na poeira. Outro golpe ataca, a centímetros do crânio. Atordoada, espancada, ela cambaleia para longe. O filhote se aperta contra a mãe, tremendo, mas vivo. Adultos não são tão facilmente ameaçados. Poucos predadores arriscam uma girafa adulta. Um único chute pode quebrar ossos. Um único golpe pode encerrar uma caçada. Um único impacto pode encerrar uma vida. Leões calculam, medem e hesitam. Hienas rondam a distância. Leopardos recuam para as sombras. E a girafa avança, calma, imponente, intocável. Os filhotes protegidos à sombra de patas impossíveis. Eles moldam a terra. Cada galho quebrado, cada copa rala, abre luz do sol para as gramíneas abaixo. A acácia é podada, mantida à distância. A floresta se torna um mosaico. As pastagens se espalham. Pássaros pousam em galhos quebrados. Insetos prosperam onde os brotos crescem novamente. Herbívoros engordam em clareiras abertas. Sem girafas, o equilíbrio vacila. A floresta se adensa, a grama murcha, corredores migratórios perdem seu sustento. A própria vida se remodela em torno de sua dieta. Girafas vagam em grupos soltos, machos se enfrentam em duelos brutais, pescoço com pescoço, músculos tensos, ossos se chocam, ecos ondulam pelas planícies, poeira sobe dos cascos. Gnus passam trovejando. Filhotes observam, aprendendo, seguindo suas mães. Os filhotes brincam em campos abertos. Eles tropeçam em pernas finas. A lama gruda no pelo curto. Trombas adultas os guiam. Ensinam-nos, protegem-nos. Os movimentos são espelhados. Os sinais são aprendidos. A sobrevivência é codificada em gestos. Sacudir as orelhas, varrer a tromba, estalar os galhos. Ao cair da noite, os predadores param, mas a vigilância nunca cessa. Os adultos se erguem acima dos filhotes adormecidos, cascos firmemente plantados, as orelhas se contraem ao menor farfalhar, os olhos procuram movimento, o luar brilha nos olhos, presas e folhas, uma leoa ronda à distância. A mãe se agita, os cascos raspando a terra macia. Os filhotes se amontoam mais perto, a ameaça está sempre presente, a sobrevivência exige atenção constante. Ao amanhecer, a poeira sobe novamente. Os lobos pintados, Lycaon pictus, movem-se como sombras pelas planícies. Conhecidos por muitos como cães selvagens africanos, seus pelos são salpicados com manchas douradas, pretas e brancas, camuflagem contra o mato e a poeira. Eles deslizam silenciosamente sobre corpos magros. Não há causa em suas caçadas. Um movimento de orelha, uma mudança no passo, e o rebanho se ajusta como se uma mente os guiasse a todos. Eles procuram por retardatários. Um jovem gnu se separa de sua mãe. Suas pernas falham na poeira. Olhos bem abertos, ele percebe o perigo tarde demais. Um único cão agacha-se. Cauda rígida, pernas leves no chão seco. Ele se move para frente, estalando para direcionar o filhote em direção ao rebanho. Outro cão flanqueia pela esquerda. Outro avança, cortando as rotas de fuga. A poeira sobe ao redor deles e o ritmo da perseguição começa. O bezerro foge, cascos batendo. Os cães se ajustam, correndo em arcos fluidos. Eles encurralam, lideram, empurram. O rebanho é um único organismo respirando e se movendo como um só. Minutos passam. O círculo se fecha. O bezerro tropeça, um passo em falso na terra. Um cão avança. Dentes raspam o flanco. O pânico irrompe.
Outro cão morde, mandíbulas travam. O fim é rápido, sem hesitação. A vitória ondula através do rebanho. Filhotes choram, orelhas em pé. Os mais velhos avançam, corpos cansados, mas ágeis. A carcaça é dividida, compartilhada e consumida por sua vez. Até o mais fraco recebe sua parte. Cada membro sabe seu papel. União faz força. Laços de sangue são secundários. Lealdade une mais fortemente. Mas a caçada não acabou. A poeira baixa e os olhos examinam novamente. Outro retardatário emerge da maré de gnus migratórios. Uma gazela solitária permanece por muito tempo nos arbustos espinhosos. O mesmo ritual começa. Um cão avança e um aceno de cabeça sinaliza a ação. O círculo se fecha novamente. Cascos batem. A respiração vem em arquejos. Patas se esforçam. Em meio ao frenesi, um cão vacila. Uma pata traseira bate em uma rocha escondida. A dor aumenta. Ele tropeça, mas os outros se ajustam sem hesitar, compensando sem questionar. Quando a caçada termina, a paisagem fica silenciosa, exceto pelos chamados dos lobos e o farfalhar da grama. O bezerro, antes cheio de medo, se foi. Além da caça, os laços são visíveis. Filhotes perseguem os adultos, aprendendo rotas e ritmos. Lobos mais velhos lideram, ensinando sinais sutis, quando diminuir o ritmo, quando virar, quando atacar. Os olhares se encontram em sinal de compreensão. Gemidos e rosnados transmitem informações mais rápido do que o pensamento. Erros são corrigidos imediatamente. À medida que o dia avança, a matilha descansa brevemente entre arbustos e sombras. Seus olhos nunca se fecham completamente. Predadores distantes espreitam silenciosamente. Leões podem testar um retardatário fraco. Hienas aguardam por restos, mas os lobos pintados prosperam na antecipação e na coesão. Ao cair da noite, a matilha ruge novamente. A poeira rodopia no ar frio. A matilha se levanta. Os músculos se contraem. As patas batem na terra com precisão silenciosa. E mesmo na noite, na luz que se esvai, os ecos de suas caçadas perduram. Chamados se erguem na escuridão. Os jovens aprendem, os velhos descansam, vigilantes. Sobre eles o perigo cai do céu. Asas vastas lançam sombras sobre Mara. As águias marciais, polemaetos belicosos, flutuam em correntes térmicas. Cada movimento abaixo é catalogado, memorizado e julgado. Olhos âmbar brilham, procurando por fraquezas. Seus alvos são pequenos e instáveis. Um filhote de antílope de leque, um gnu recém-nascido ou um filhote de cachorro selvagem que se afasta muito da toca. Um filhote boceja, curioso, avançando além do círculo protetor da toca. O rebanho está alerta, mas não consegue ver tudo. Sombras passam acima. Um instante, calma. No próximo, a vida paira na borda. A águia dobra suas asas. A gravidade e os músculos a aceleram. As penas da cauda se contraem, as asas cortam o ar. A velocidade dispara. Picos de cerca de 240 km por hora foram registrados. Mesmo que a velocidade seja menor aqui, ainda é assustadoramente rápida. O filhote congela, olhos abertos, um batimento cardíaco lento demais. As garras se projetam, estendendo-se com precisão esmagadora. O filhote se debate, as pernas se debatendo, o pelo se eriça, gemidos perfuram a quietude da manhã. Um rugido repentino se ergue da matilha. Os adultos latem, correm para a toca, dentes à mostra, mandíbulas estalando. Um mergulha, ombros poderosos avançando pela poeira. Outro abre caminho abaixo da trajetória da águia. Eles são rápidos, mas o céu comanda. A águia sobe levemente, as garras fechadas sobre o filhote. As unhas afundam profundamente. O filhote paira, asas como sombra acima. Os adultos saltam, dentes estalando no ar vazio. O pequeno corpo do filhote é erguido em direção ao céu. O pelo se encharca de poeira e sangue. Cada grito é abafado pelo vento. A águia se vira, plana, carregando sua presa para um galho fora de alcance. O galho é grosso, a salvo dos adultos que escalam. As garras se soltam. O filhote atinge a madeira com um baque. A águia voa sobre ele, seu bico rasgando a carne, sua força absoluta. Até os ossos da pequena criatura são testados. Os minutos se passam em violência silenciosa. A matilha abaixo não consegue alcançá-lo. Outros filhotes se escondem mais fundo na toca. As mães se amontoam, com os ouvidos atentos a cada sombra. Eles farejam, rosnam, murmuram.
Mesmo no silêncio após a alimentação, a águia não descansa. Seus olhos buscam o próximo sinal, o próximo pulso de vulnerabilidade. Conforme o sol nasce, a águia retorna às correntes térmicas. Sombras se estendem pelas planícies, um aviso invisível, mas sentido. Não muito longe, as águias coroadas, Stephanoetus coronatus, pairam nas bordas. Eles planam pelas florestas ribeirinhas, asas abaixadas, silenciosos, olhos brilhando na sombra salpicada. Sua plumagem se mistura com galhos e sombras. Macacos tagarelam nervosamente na copa das árvores. Gazelas mães agrupam seus filhotes por perto, orelhas em pé, narinas dilatadas. A águia espera, galhos balançam ao vento. O pássaro não se move. Músculos tensos, garras flexionam, olhos seguem o menor movimento abaixo. Um macaco jovem, uma gazela filhote muito ousada, um duiker entrando em campo aberto. Então ele ataca. Asas se dobram, a sombra cai, pés mergulham para a frente e garras cortam o ar. O jovem macaco salta, mas a águia é mais rápida. Ela pega, imobiliza e acende. Penas chicoteiam pelo ar, galhos estalam na subida. A presa se agita, gritos abafados sob uma pegada poderosa. Folhas se espalham como confete, um flash de movimento e ele se foi. Seu ninho aguarda lá no alto, no fundo da copa, um berço de galhos e folhas. Os filhotes piam. A fome ecoa do ninho. Uma caçada e a família se alimenta por dias. O pai pousa com as garras soltando a presa de forma suave, mas decisiva. Os filhotes a devoram, com seus bicos minúsculos sondando, e seu instinto alimentar se aguça a cada mordida. Mesmo em momentos de descanso, a águia não relaxa. Ela pousa, com os olhos examinando o subbosque e as clareiras abertas. Os juvenis praticam o bater de asas no ninho, alheios ao perigo, enquanto o adulto mantém vigilância constante. Cada rangido, cada movimento, cada mudança na luz é um sinal. Ao cair da noite, a águia plana para os galhos mais altos. Os filhotes se alimentam, a floresta se aquieta e o rio murmura abaixo. Até mesmo rebanhos migratórios nas planícies sentem o eco da predação à distância. No outro extremo da escala, os mangustos correm em bandos inquietos. Corpos esguios deslizam pelos tufos de grama, narinas trêmulas, olhos brilhantes e sem piscar. Cada farfalhar, cada movimento os coloca em alerta. Um deles para, ele fareja. Ele sente um besouro rastejando sob uma pegada. Ele se lança, mandíbulas se fechando. Eles correm, zigue-zagueiam, desaparecem e reaparecem em segundos. Os esquilos terrestres cavam com precisão frenética. Suas pequenas garras reviraram a terra, descobrindo sementes, raízes e insetos. Cada pedaço capturado é sobrevivência. No entanto, o perigo nunca está longe. Sombras semelhantes a falcões se desenrolam acima, garras estendidas, olhos brilhando. Um movimento em falso, um salto mal calculado, e o caçador reivindica sua presa. Os esquilos congelam, as orelhas se contraindo, os corpos tensos. Eles disparam de volta para a segurança de tocas ou o abrigo da grama. Ouriços rastejam no crepúsculo com suas armaduras espinhosas eriçadas. Seus focinhos sondam a terra em busca de cupins e larvas de besouro. Seus espinhos capturam os últimos raios dourados do sol, transformando-os em fortalezas móveis contra qualquer predador que ouse se aproximar. Após a migração, o caos os alimenta. Gnus rugindo pelas planícies expulsam insetos de seus esconderijos. Grilos saltam da grama, besouros fogem de pegadas e a menor vida irrompe em movimento. Mangustos capturam o que está espalhado. Ouriços devoram os restos, esquilos terrestres coletam sementes descobertas por cascos pisoteados. Predadores ficam com a maior parte. Pequenas criaturas herdam as migalhas, mas a abundância é passageira. O banquete sem fim não pode durar. Em outubro, o verde da grama amara desaparece. As chuvas retornam ao Serengeti, e os gnus sentem a chuva antes mesmo de uma gota cair. A exaustão os domina. Corpos marcados pela travessia de rios, peles rasgadas por garras e dentes, cascos rachados pela marcha sem fim. No entanto, eles se movem novamente. A jornada para o sul começa, refazendo os rios e planícies. Eles outrora percorreram este caminho aos milhões. O rebanho está menor agora. Milhares desapareceram, reivindicados por crocodilos, leões, fome e doenças. Mas ainda assim uma maré viva avança, impulsionada pelo ritmo da chuva. Predadores os perseguem.
Leões seguem à distância, dizimando os retardatários. Hienas rondam com eficiência brutal, deslizando pelas sombras do crepúsculo. À noite, o ar se enche com o mugido distante e triste de gnus separados de suas mães, apenas para silenciarem uma explosão de violência. Para cada 100 que se movem para o sul, um cai, alimentando a cadeia da vida. Acima deles, necrófagos planam. Abutres giram em arcos lentos, sem pressa, mas esperando pacientes como sombras. Eles também migram para o sul. Abaixo, chacais entram e saem da maré viva. Um bezerro enfraquecido tropeça com as costelas marcadas contra a pele. Os chacais aparecem quase instantaneamente, com os dentes brilhando, uivando em uníssono enquanto rasgam o bezerro caído. O bezerro mal tem tempo de chorar antes de desaparecer. Nada é desperdiçado. Carne, tendões, ossos, tudo reciclado de volta ao solo, de volta ao ciclo que nunca é quebrado. Este banquete final de necrófagos define o retorno. As chuvas finalmente chegam. Primeiro no sul, as nuvens se reúnem em cortinas escuras, brilhando com relâmpagos. O cheiro de petrichor sobe da terra rachada, levado pelo vento. Os gnus erguem a cabeça como se atendessem a um chamado. A poeira se transforma em lama e logo brotos de grama emergem em explosões de verde. Os rebanhos, exaustos e reduzidos, chegam a tempo de encontrá-los. Em dezembro, as planícies são novamente um mar de verde. Estima-se que 250 mil gnus morrem a cada ano durante a migração. Seus corpos são espalhados por rios, planícies e savanas. Em um estudo, pesquisadores descobriram que, apenas por meio de afogamentos em massa, carcaças de gnus injetam mais de 100 toneladas de carbono, 25 toneladas de nitrogênio e 13 toneladas de fósforo anualmente no sistema do rio Mara. Esses nutrientes são então encadeados pela cadeia alimentar. Os ossos sustentam biofilmes microbianos e peixes, enquanto a decomposição orgânica enriquece a vida rio abaixo. Enquanto isso, os milhões de quilos de esterco depositados nas planícies atuam como fertilizante móvel. Os gnus pastam diariamente e deixam fezes ricas em nutrientes que arejam o solo e devolvem carbono a ele. Suas fezes e urina estimulam o crescimento das plantas, controlam o crescimento excessivo de gramíneas e suprimem incêndios florestais. Isso ajuda o Serengeti a armazenar mais carbono do que libera, mas isso não é tudo. Mais de 200 espécies de predadores e necrófagos sobrevivem graças ao pulso da migração. Leões criam filhotes com filhotes de gnus. Hienas estruturam seus clãs em torno dessa abundância. Crocodilos se empanturram por meses nas travessias de rios. Abutres, chacais e até os menores besouros de esterco dependem de sua passagem. Rebanhos não são apenas presas, são a base. Elimine-os e tudo desmorona. Sem os gnus, a grama cresceria muito alta, incêndios queimariam descontroladamente, predadores morreriam de fome e necrófagos desapareceriam. O Serengeti ruiria silenciosamente. Mas os gnus perduram. Movidos por um instinto mais antigo que a memória, eles continuam caminhando, ano após ano, geração após geração. Bezerros nascidos em fevereiro percorrerão o mesmo circuito que suas mães em junho, seus cascos já marcando os mesmos caminhos pela savana. A cada passo, a cada morte, a cada nascimento, o Serengeti se renova. Enquanto os rebanhos retornarem, enquanto as chuvas caírem, a grande migração continuará estrondosamente.